Pode. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, gente do Monte Luz. Turminha, a gente dá um jeito de ficar sempre juntos, né? Com essa situação que está atual, nós preparamos uma programação diferente, porque quem que é o nosso amado mentor? Nosso querido Chiquinho, né? Chico Xavier maravilhoso, que está presente o tempo todo nas nossas vidas, servindo como exemplo, como um modelo também, né? Nós sabemos que Jesus que é o nosso principal guia e modelo, mas o Chico Xavier, para nós, seres humanos, é a referência maior que nós temos, né? Nós iremos falar alguns pormenores da vida dele hoje, algumas curiosidades até que nem eu mesmo conhecia. Eu achei muito bacana, porque quando a gente estuda, o mais beneficiado somos nós, né? Nós sabemos disso. Então, a prece inicial, né, cara? Você faz por favor, faça pra gente, para que nós possamos dar início, né? Beleza. Gente, primeiramente, boa noite, pessoal do Monte Luz. Que nesse momento a gente possa acalmar os nossos corações e que a nossa mente possa se conectar com o Mestre amado que está nos céus e aqui também. Gostaria de agradecer por a gente estar conectado virtualmente, mas com a mente juntos. Que a gente possa ter esclarecimento, bondade no coração para poder agir cada vez melhor. Ainda mais em dias que precisamos cuidar do nosso íntimo e da nossa família. Acima de tudo. Gostaria de agradecer a espiritualidade e a Jesus pela oportunidade que estamos vivendo no dia de hoje. Que toda a nossa noite, todo o nosso dia possa ser dias de reflexão. Com muito carinho e muito amor no coração, seguindo cada vez mais no caminho do bem. Obrigada por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E aí a gente vai começar por Chico, que é Chico tanta coisa maravilhosa que a gente fica perdido, né? Chico, nós iremos começar por Chico Criança. Pode ser. Vambora. Bem, a gente queria deixar uma notificação assim muito legal da sociedade. Porque abril é um mês muito importante. Por quê? Dia 1º de abril é o aniversário da fundação da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Allan Kardec, a primeira sociedade de estudos espíritas, como a gente falou. E logo no dia seguinte, né, seria 2 de abril, vem o nascimento do nosso querido espírito especial, Chico Xavier. 2 de abril é o aniversário de nascimento do Chico, que nasceu em 1910, já 52 anos depois do início das tarefas iniciadas por Kardec no estudo espírita na França. Ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, como muitos já sabem, uma cidade inclusive vizinha da nossa, e na época era uma cidadezinha muito pequena, onde tudo girava ali em torno da igreja, do comércio local. Só para localização, 40 quilômetros de Belo Horizonte, que é a nossa capital mineira. 40 minutos. 40 quilômetros de Belo Horizonte. Também? Também deve ser. Aí o que acontece? É bem pertinho e lá ele passou parte da vida dele, não foi a vida inteira. Foi lá que iniciou os primeiros fenômenos mediúnicos dele como pessoa, onde se manifestou e ele iniciou a desenvolver. Ele fundou o primeiro centro espírita, o Luiz Gonzaga, e assim continuou sua vida de estudo, fazendo a profissão do evangelho e a divulgação do espiritismo, aquele que viria a ser o médium mais famoso de todo o Brasil e também o que iniciou a obra mediúnica de forma mais avançada pelo nome brasileiro. Eu falei 40 quilômetros, mas era mais ou menos, né? Mais ou menos isso, 35 a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Na época dele, era um povoado, né? Tinha pouquíssimas pessoas, mais ou menos 5 mil habitantes. E a igreja despontava como Senado Central, que é a igreja principal que tem lá hoje, eu acho que chama Nossa Senhora da Conceição, na rua principal, até próximo ao centro, né? Espírita, que é localizado lá. Sim, desde pequenininho, ele teve, aos 4 anos, uma manifestação mediúnica de audição, quando o pai e a mãe estavam sobre a mesa de café e eles estavam conversando sobre o aborto de um feto da vizinha, da vizinha. E quando chegou nesse momento, ele escutou alguém falando
com ele sobre a gravidez ectópica, que seria que o feto nasceria de forma invertida. E que foi um aborto natural e que a vizinha não tinha culpa sobre isso. Fora da cavidade do útero. Isso, fora da cavidade do útero. E outra coisa também, eu acho que o pai dele começou a falar assim, pré-julgando, né? Como nós fazemos, né? No dia a dia. Pré-julgando a vizinha da gravidez. Aí ele foi e deu a opinião da voz que ele estava ouvindo. Não foi ele, mas foi a voz do espírito conversando com ele. Exatamente. Todo mundo deve ter ficado assim, 4 anos de idade? Pois é, 4 aninhos, gente, é um tuquinho de gente. E o que acontece? Nesse meio todo, ele foi não só uma das primeiras de muitas, né? Porque ele passou o resto da vida inteira convivendo com a mediunidade. É apontado como a primeira manifestação de mediunidade referente, né? Da mediunidade que ele teve, entre tantas e outras, e várias, né? Verdade. E nasceu tão... esse ano a gente está comemorando o centenário. É 110 anos do Chico Xavier de nascimento. E é muito bacana a gente pensar isso, uma pessoa que esteve entre a gente durante 92 anos de vida e que fez tantas coisas, se a ponto de ser eleito pelo povo brasileiro como o melhor brasileiro de todos os tempos, né? Não é pouca coisa não, gente. Mas é uma atividade missionária. E a maneira como ele foi adicionado a esse maior brasileiro de todos os tempos, a revista Época, que foi inusitado, completamente inusitado, porque ele não tinha sido indicado. Ficou uma brecha em branco para poder ser votado. Interessante. Fatos acontecem. E na vida dele, de quando ele era pequeno, né, ele sempre teve manifestação mediúnica. E na época em que ele seguia o catolicismo, era atribuído aos demônios, né, segundo a Igreja Católica. Porém, quando mais tarde ele vem a entender que não, se trata de fenômeno onde há manifestação de espíritos, pessoas desencarnadas, que a vida continua. E ele engaja o seu estudo, né, pela doutrina. E é assim psicografado o primeiro livro, né, o Parnaso Além Túmulo, através do espírito Humberto Campos. Vários espíritos. Vários espíritos. Eu esqueci um específico que teve problema autoral com o seu nome. Humberto Campos. Humberto Campos. Por isso que vem o negócio do nome, do relato do nome de André Luiz, né? Isso mesmo. Ele teve um problema autoral porque ao assinar Humberto de Campos, a família, ao ter notificação disso, falou, não, poxa, tá errado, não acredito nisso, isso é uma farsa, ele é um charlatão e vamos processar. Ele foi um dos primeiros processos dele, o que deixou ele, teve que passar por essa prova, né? A prova de ter que chegar diante das pessoas, ser acusado e se manter firme na tarefa mediúnica, sem vacilar e não deixar se abater pelas notícias ruins e pelos ataques externos, né, à obra mediúnica. O trabalho dele, que é muito bem extenso, que teve o início em Pedro Leopoldo e Uberaba, aí sim foi, né, o jardim dele mesmo, que ele plantou muita coisa. Existe até hoje o filho dele, que a gente vê aí em várias entrevistas na televisão, é um filho adotivo, chama Eurípides, né, o Higino dos Reis, e a casa é aberta à visitação. E o interessante, quem quiser, né, em Uberaba, quando ele desencarnou, havia mais ou menos 100, na Casa da Prece, que era o centro que ele atuava, era somente ele que era o médium. Psicografia e atendimento às mães, né, sofredoras, os buracos que ficavam na vida das pessoas, né, que o procuravam, principalmente dos pais. Era só ele que era o médium atuante. Mas havia, na época do desencarne dele, havia mais de 100 casas espíritas na cidade de Uberaba. Porque o trabalho dele mesmo foi lá, né? E o Higino, ele transformou essa casa que ele morou, muito simples, muito modesta, em um museu. Aberta à visitação, é muito bacana. E tem um bilhete, que é original, escrito a próprio punho do Chico, em um quarto, pregado numa porta. Foi uma ocasião em que ele precisou se deslocar desse quarto que ele dormia, desses aposentos, e dormiu uma noite apenas, num local. Uma noite apenas. E ele tem um aviso pregado. Esse aviso eu fiz questão assim, de ler, porque assim, a docilidade, a amabilidade desse espírito é tão grande proporcional à obra maravilhosa que ele fez. Essa doçura fica visível em tudo. Ele escreveu o aviso e está pregado na porta hoje. Nessa noite só, apenas uma noite. Um pedido de desculpas, né?
direcionado aos nossos amigos espirituais, por causa desse transtorno imprevisível, pequeno transtorno imprevisível nessa noite. Ele colocou assim: aviso, a própria punho. Se algum amigo espiritual, porventura, estiver determinado a me proporcionar a alegria de uma visita, aviso que estarei nessa noite, somente hoje, vírgula, no quarto à esquerda, onde estarei com a satisfação de receber. A mudança do meu dormitório foi necessário a fim de se promover consertos no sistema de água. Amanhã já voltarei ao meu próprio aposento. Jesus nos abençoe, como sempre, muito grato. Chico Xavier, hoje, 22/10/96. Olha a delicadeza desse homem, a doçura, a sutileza no trato, inclusive com o trato dos nossos irmãos do plano espiritual. Imagina conosco. Eu não o conheci, me arrependi bastante, poderia ter tido oportunidade, tive várias oportunidades, sempre deixei para depois e arrependi disso. Imagina essa luz, né, desse espírito tão maravilhoso que viveu conosco. Uhum. E a outra coisa também, um detalhezinho, ainda tinha um PS, 2 pontinhos embaixo. As portas estão apenas cerradas. É uma história, é maravilhoso. O mais interessante é que ele vira e fala: as portas estão cerradas, mas os espíritos não precisam de portas. Exatamente. E estava ali e os que não sabiam? Achavam que a porta era impossível. A delicadeza dele com eles. Mas é muito gentil deles, tipo assim, é uma candura grande, né? Exatamente. Porque a gente sabe que alguns sabem que podem transpor a matéria densa e outros sabem que não, né? E o fato dele também, com muito carinho, fazer isso, porque ele simplesmente podia deixar quieto e... Bom, ele tava no quarto ali do lado, né, gente? A porta do lado. O espírito ia falar: ué, cadê o Chico? Vamos atrás do Chico. E ele só já deixar assim, avisadinho. É um carinho com o irmão. Por mais que esteja desencarnado, é um irmão igual a gente, né? Não muda esse fato. Outro fato marcante na vida de Chico Xavier quem assistiu o filme, que também é muito resumido, mas que nos meus espíritas ninguém se esquece, antigamente, da história do Maurício Garcês Henrique, no filme As Mães de Chico. Cita, né, uma coisa mais resumida. Esse foi, assim, uma coisa que ficou muito marcada, porque esse menino era um rapaz de 15 anos, ele era morador de Goiânia, né, e foi assassinado por um amigo, com um tiro na barriga, pelo melhor amigo dele, chamado José Divino, em 76, acho que 8 de maio de 76. E aí o colega foi preso em flagrante porque foi constatado que foi partido, ele foi pego com a arma e tal, etc. Os dois brincavam com a arma, né, do pai do José Divino, achavam que estava descarregada, e aconteceu. O tiro foi disparado e aconteceu. Os pais, lógico, ficaram, né, revoltados e exigiram justiça, a condenação, prisão total para o réu. O julgamento começou e aí apareceu uma testemunha-chave que resolveu todo o problema. E isso ficou marcado nos históricos, no histórico judicial, porque quem era a testemunha-chave? O defunto. O defunto, que a gente sabe que não é defunto, é o espírito, o morto. O cadáver. É o espírito imortal, né? Só... Ele, através da psicografia de Chico Xavier, ele escreveu, deu o seu depoimento. Não se procure culpa em ninguém. O acidente foi um acidente real, o José Divino, e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente da minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesma. O resultado foi aquele. Hospitalização de emergência para deixar o corpo longe de casa. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar ao invés de estudar, que eles estavam ali para isso, né? Essa mensagem não foi endereçada ao juiz ou o pessoal que ia julgar e tal, né? Foi endereçada aos pais, porque eles eram muito amigos e, consequentemente, lógico que a família eram amigos entre si. Eles queriam justiça de qualquer jeito, né? E aí foi endereçada a eles, né? Os detalhes tão desconhecidos pelo médico também, que ele nem sabia quem que era essa família, essas duas famílias envolvidas no caso. Os próprios pais encaminharam essa psicografia ao juiz. Os próprios pais dele encaminharam, porque
O juiz era católico assumido e posteriormente ele foi em visita a Uberaba com Chico Xavier, com a esposa, decretou a sentença e nunca foi contestada pela vítima. O que foi que ele escreveu? Temos que dar credibilidade à mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Na mensagem, a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado. Fala da brincadeira com o revólver e o disparo da arma. Coaduna este relato com as declarações prestadas pelo acusado quando do seu interrogatório. Então, pela primeira vez na história, a vítima de um assassinato voltou à tona para inocentar o réu. Um escândalo que virou notícia, né? E igual a história não termina aí, porque depois, posteriormente, o juiz vai. A assinatura dessa psicografia, uma das coisas mais contundentes que foi porque a assinatura dessa psicografia era exatamente igual à assinatura da carteira de identidade do rapaz. Então, casos e mais casos. O mais legal da assinatura ser igual é justamente por ser o mesmo espírito. Porque nós somos espíritos, temos um corpo. Então, se é a mesma pessoa, a assinatura não modifica, porque é algo seu, é algo original e único. Cada um tem sua assinatura, o que identifica. Então foi assim comprovado que era legítimo o documento. Até os, né? Isso vai de genética até, a curva que faz, o corte que você dá, né? Igual aquela historinha que eu te falei, que teve um dos pais que duvidaram de detalhes que ninguém sabia, e o filho que se chamava Milton, ele assinou uma das psicografias, ele escreveu, ele chamava-se Milton, e ele, com o pai, quando se dirigia ao pai, ele assinava assim, o numeral 1000, 1000, Tom, Milton. Então são detalhes que fugiam dele, não tinha conhecimento, não tinha contato, ele não saberia, mesmo sendo, né, acusado de charlatão. Ele costumava conversar com as pessoas antes, para poder pedir alguma referência, assim, nome do desencarnado e nome da pessoa que estava solicitante. E aí, na época, eles falaram que ele, nesse minuto, ele pegava, mas não existia, era muito detalhe, que até as próprias pessoas não lembravam. Posteriormente, depois de retorno à casa, que pegava as minúcias que estavam escritas nas psicografias, é que iriam, e tal. Tinha uma menina também que toda vez que ela brincava com a mãe, ela dava um beijo no nariz e conversava com ela assim, N, por exemplo, N, vamos amor, N. E a menina psicografou, ninguém sabia o que era esse N antes da fala dela. Depois, muito tempo que a mãe chegou em casa, que foi pensar, a pessoa se lembrou que quando ela era criança, elas tinham essa brincadeira em conjunto. Esse N era isso. Então, assim, é maravilhoso, é esplêndido, é encantador. Olha a chuva, maravilhoso. Vou poder fazer só você. O Chico, na juventude, ele teve o início do esclarecimento das tarefas mediúnicas. A primeira, o estopim que auxiliou ele a entender e ter contato com a obra mediúnica e codificada por Allan Kardec foi quando a irmã dele sofria de uma obsessão muito forte. E por sofrer dessa obsessão muito forte, enfim, com laços antigos do passado e afinidade, ele é que auxiliava ela nos momentos de crise, mesmo antes sem conhecer o espiritismo, as ferramentas do médium e tudo mais. E ele auxiliava ela, ele que confortava. Ela só conseguia realmente parar a crise, no caso seriam os obsessores, influenciando ela de forma muito forte, quando ele estava perto, devido ao magnetismo, a forma como ele tinha jeito de levar a situação, de tentar acalmar a irmã, o amor e o afeto de seu coração também contava nesse momento. E ele chega a um ponto que é chamado um casal de benzendeiros para a casa dele, para poder auxiliar a irmã dele. Só que, na época, o pessoal da família dele não sabia que, em vez de benzendeiros, eles eram, na verdade, espíritas. E como não tinham conhecedores da doutrina dos espíritos codificados por Kardec. Isso. E como não tinham muito conhecimento assim, disseminado sobre o espiritismo, eram chamados de benzedores.
Não que não façam trabalhos diferentes, os dois fazem o mesmo trabalho de magnetismo, utilizar fluidos da natureza, visando a recuperação de alguém. E aí eles chegam, chega assim pro Chico, o Chico consegue acalmar a irmã, aí vira, Chico, tu sabe o que tu tem, Chico? Aí ele, não sei, aí, enfim, aí ele fala, tu tem mediunidade. O que é isso, meu Deus? Será que é uma doença? O que é esse negócio? Enfim, aí foram eles, esse casal foi responsável por auxiliar ele ao primeiro contato correto, assim, de maneira estruturada, com o apoio do Evangelho, sobre a luz da codificação de Allan Kardec, para poder desenvolver a mediunidade de uma forma controlada, de uma forma educada, que é o ideal se fazer, né? Não é deixar a mediunidade ficar descontrolada por toda a situação, não. Disciplina, né? Igual Emmanuel mais tarde diria Isso. E durante esse momento ele sentia muita saudade da mãe, porque a mãe, ela tinha desencarnado quando ele era muito novinho. E quando ela desencarnou, ela virou pro Chico e falou assim, Chico, meu filho, as pessoas vão falar que eu morri, mas eu não morri não, tá? Eu vou estar dormindo, só não vou conversar e abrir os olhos. Mas eu tô dormindo, mas eu vou voltar para conversar contigo, para estar contigo novamente. E não é que chega esse dia que ela volta? Ele já estava em uma outra situação, morando com a madrinha. E de tempo em tempo ele ia para trás da casa, debaixo de uma árvore, onde ele encontrava com a mãe. Aí, ó, já pequenininho, com manifestação mediúnica de evidência, audição. E fala, conversando com aquele intercâmbio com o mundo espiritual. E ele encontrava a mãe dele, ela o consolava, ela o motivava, inclusive. Porém, chega um dia que ela vira e fala, Deus vai mandar um anjo para cuidar de tu. E ela, quando fala isso, Chico fica assim, nossa, mas cadê o anjo? Ela falou, vai chegar na hora certa e ela tem que se despedir dele. E é um momento muito triste pro Chico, naquele momento, daquele coraçãozinho infantil, de ter que despedir da mãe, né? Aquele espírito que ele ama muito, que ele ama com todo o coração. E ele despede. Ponto. E disse que vai retornar novamente. Ele falou, poxa, se ela retornou uma vez, ela retornará de novo. E mais ao desenrolar da vida, ele descobre que o anjo que Deus e Jesus preparou para ele era a segunda mãezinha, Cidália, a primeira mãe Maria João de Deus, né? E aí, após isso tudo, ele fica super feliz que o anjo veio, né? E desenvolve um carinho muito grande por Cidália, né? Os dois se dão muito bem, eles conversam sobre mediunidade na época que ele não sabia o que era nem ela, e ela ficava falando, Chico, ainda vai surgir alguém que vai te explicar tudo isso que acontece contigo. Que aconteceu com esse casal de bezendeiros que vieram e explicaram para ele. E, além disso, quando o início do desenvolvimento mediúnico, ele recebe uma noite uma carta. E a carta é de sua mãezinha. E ela voltou. Ele não poderia ver ela, mas tem um alento das palavras maternas. Através do casal, né? Uhum. Através do casal da reunião. Essa história já foi mostrada no livro, no filme, nos livros também, várias vezes. Agora, tem uma época antiga, quem é mais velho um pouco vai se lembrar que é o programa Pinga Fogo. Que a gente, quando lê, a gente fica assim, meu Deus, fica imaginando que nós temos acesso a isso via internet. A filmagem é bem precária, né? Devido à época, os recursos da época. Mas aí tem fatos interessantíssimos, parece que você está vivendo. E a gente vai pegar, eu estava falando quando a Gafa assim, a gente vai entrar nos bastidores da filmagem. Eu achei interessante demais um artigo aqui. Em meados de 71, a cúpula da TV Tupi em São Paulo, como eu disse, né, quem é mais, né, já lembra disso, estava muito satisfeita com o desempenho da audiência, não estava dando audiência. E eles estavam à procura de uma coisa especial para que fosse chamado esse público para esse programa Pinga Fogo. O consenso entre os diretores da emissora era um só. Precisava encontrar um entrevistado capaz, né, de chamar a atenção de todas as pessoas, seduzir os telespectadores, né? Vamos fazer, né, afirmar assim.
reverter os maus resultados da pouca audiência. A transmissão ao vivo acontecia num horário que era 11h30 da noite, às terças-feiras. Um horário meio quebrado. Uma terça-feira, 11h30 da noite. Todo mundo tem que trabalhar de manhã, meio de semana, né? Precisava fazer alguma coisa. E aí eles trouxeram políticos, intelectuais de renome, mesmo assim a atração ficava lá embaixo, com o índice lá embaixo, né? 5% de audiência na época. Aí fizeram uma reunião para avaliar uma possibilidade e tinha um repórter que chamava Saulo Gomes, que foi muito amigo do Chico, que ajudou muito o Chico, até inclusive durante a entrevista para o Pinga Fogo, o Saulo Gomes sugeriu o Chico Xavier. Os mais novos também devem lembrar que a ideia não foi bem recebida pelo chefe. Esse chefe era o Cassiano Gabus Mendes, chefe desse programa. Não foi bem aceita, né? E aí, qual que foi a reação dele? A reação de digamos, né, entre aspas, preconceito um pouco, que ainda existe até hoje, mas graças a Deus, exatamente algum companheiro falou ali, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, sim, fato, foi o nosso discípulo, né, o discípulo de Jesus mais próximo a gente. Hoje ainda tem, mas eles foram, o Divaldo Franco, o Haroldo, que tem essa missão maravilhosa, estão fazendo muito bem feito, né? Raul Teixeira, entre outros vários, né? Ivone, Amaral Pereira, Jerônimo Mendonça, o Eurício Bassanu. A época era muito preconceito, e aí o Cassiano Gabus Mendes falou pro Saulo assim: tá querendo trazer um pai de santo? Você tá louco? O Pinga Fogo? Confundir com médico, com pai de santo, se aquela época era muito mais normal ainda, né? Muito mais. Até hoje acontece isso, essa falta de entendimento, né? As pessoas que não procuram saber, estudar direitinho para ver essas diferenças, né? Imagina aí, essa época. Então, o quadro era muito desfavorável. Eles tentaram várias pessoas e não conseguiram. E o Saulo Gomes não se deu por vencido. Insistiu. O chefão mandou chamar ele para conversa. Ele falou: por que você tá querendo que venha esse moço lá, o caipira lá de Pedro Leopoldo, que venha fazer parte de um programa desse? O Saulo com certeza o convenceu com seus argumentos, né? E ele falou: então a responsabilidade sua, você vai estar com o projeto em frente e traga. Então tá. Ele era muito camarada, né? Ele foi para Pedro Leopoldo, conversou muito com o Chico, convenceu, entre aspas, a gente sabia que tá tudo certo, o Chico. Com o gravador, desligou o gravador, falou: seu repórter, vou desligar, eu vou conversar com você, fala o que você... E o Chico teve confiança nessa palavra do Saulo. Aí ele falou: então tá, eu consinto, eu autorizo, eu aceito gravar a entrevista. Aí a filmagem, no dia 2 de maio de 1968, foi exibida pela Tupi no dia 14 do mesmo mês. Era a primeira aparição de Chico Xavier na televisão. Não, desculpa. Teve essa aparição dele no dia 2 de maio de 1968, com uma entrevista que o Saulo fez com ele. Depois, posteriormente, que ele viria 3 anos depois participar do Pinga Fogo. Chico Xavier também participou de um programa que a gente conhece a pessoa, né? O Silvio Santos, que está encarnado até hoje, está vivo até hoje. Ele deve ter na internet, eu não vi, mas deve ter com certeza. Chico Xavier teve um programa que chamava Cidade de Outra Cidade. Alguém aí deve se lembrar, com certeza. Comandado por Silvio Santos na TV Tupi. Era uma disputa, nessa época, cidade contra cidade. Era uma disputa entre Uberaba e São José do Rio Preto. E aí essas cidades apresentavam ao público as suas atrações que tinham dentro da cidade, né? Uberaba entrou, então, com a descoberta da mediunidade de Chico Xavier. E respondeu às perguntas formuladas por Silvio Santos e pelo próprio Saulo Gomes, que acompanhava. Uberaba saiu vitoriosa nessa disputa. Olha que bacana. Isso foi em 6 de março de 1970. No Pinga Fogo, no entanto, que era esse programa já citado, ele foi um alvo enorme de investigação jornalística mesmo, porque para eles desmontarem as possíveis críticas que viessem porventura, e com certeza viriam, né, como vieram, a equipe do programa pediu a líderes religiosos
vários líderes religiosos de São Paulo que formulassem perguntas ao entrevistado que ele não teria conhecimento, né? A resposta iria ser dada naquele momento. Eles acompanharam com certeza o programa ao vivo, né? Deviam estar em camarotes sentados reservados para eles nessa época. Os envolvidos no projeto, a gente imagina assim, eles queriam sabatinar o Chico. Imagina o espírita falando, né? A gente pensa assim, não vou dar brecha não, né? Porque se eu der brecha, ele vai fazer propaganda da doutrina espírita e vai acontecer. A gente já sabe o que deu lá na queima dos livros, né? Na Espanha. Chico ansioso, simplório. Quase não dormiu na véspera. Passou a madrugada todinha andando, refletindo o que ele ia falar, o que ele não ia falar, e pã. Nessa época ele ficou hospedado num casal de amigos que era Nene e o Francisco Galvez, né, na capital paulista. Que medo que ele tinha. Não vou dar certo, não vou conseguir falar, meu desempenho vai ser ruim, eu não vou dar conta. Meu Deus. Não tem como, né? Quando foi na noite de 27 de julho de 1971, cerca de 500 pessoas lotaram o auditório, numa terça-feira, 9h30 da noite. Lotaram o auditório da Rede Tupi, em São Paulo. Todas as cadeiras estavam ocupadas nesse horário. Todas. Algumas pessoas tiveram que sentar-se no chão, outras em pé, que foram permitidas que entrassem, porque tinha um bandão lá fora também querendo ver o médium. Enquanto numa situação comum de normais, esses assentos ficavam vazios, praticamente vazios. Só gravavam o programa. Era tanta gente que a Avenida Professor Alfonso Bovero foi tomada, complicando o trânsito nos bairros do Sumaré e de Perdizes. Quando o carro com Chico Xavier chegou, houve um maior tumulto, né? Empurrão, grito. Quando o Chico foi lá, até então eram mais de 100 livros publicados. A gente sabe que ele fez 400 e tantos livros, né? Olha lá, 500 e pouco. Né? A bancada era eclética. Gente de toda religião, todo tipo, né? E aí vem. Câmeras ligadas focadas no Chico. Imagina. Era tipo um animal novo, de nova espécie, que está sendo pesquisado por todo mundo e que ele é tão especial que tem que ficar sob exposição. E é uma situação de assim, amedrontamento, né? Dependendo da pessoa. Imagina, lá, dona. Você tá assim, você é atacado, tá todo mundo atenção em mim. Se eu errar, já era. Ele ficou modesto, sentadinho, caladinho, falando pausadamente, calma, com óculos escuros, né? Bonitinho. Então, depois ele chegou, o que ele falou? Ele falou, eu vou deixar claro para vocês que não sou eu que estou respondendo sozinho, estou acompanhado com o meu guia espiritual principal, que é o Emmanuel, e os meus companheiros também do plano espiritual, né? Em seguida, ele contou, deixou claro, né, que ele não estava sozinho, seu principal guia tinha prometido acompanhar de perto a entrevista. Ok. A gente pode desenrolar isso e vai dar muitos métodos, né? Mas a gente pode resumir isso o seguinte. Primeira pergunta, a primeira série de perguntas, né? Chico Xavier fez um balanço da sua produção psicográfica, né? Falou que o mundo espiritual é subdividido em vários planos, coisas que hoje pra gente é normal, porque através das obras dele nós temos acesso a isso. Mas a época não só as dele, falou certo, muito bem certo. Falou que a evolução da alma acontece de dentro e fora da Terra. Existem moradas na casa do meu pai. E comentou na época, o médium Zé Arigó tinha desencarnado no mesmo ano. Comentou sobre o desencarno do Arigó, né? Depois perguntaram a ele sobre os romances ambientados na Roma Antiga, psicografados, né, na década de 1940. De autoria por Emmanuel. A parceria dele de Emmanuel, né, há 2000 anos atrás, 50 anos depois. Paulo Estevam, maravilhoso, né? E aí ele falou que acompanhava o desenrolar da trama, como se assistisse a uma novela. Imagina isso. Isso é tecnologia espiritual, gente. Não tem como, assim. Imagina, você vê na sua frente, nossa. Sem comentar que o Chico tinha todos os tipos de mediunidade. E que a única que ele pediu para que não fosse recorrente e manifestada nele é de ele olhar para a pessoa e ter noção de como é a previsão dela desencarnar. Isso devia doer muito o coraçãozinho dele.
Mas, de resto, o restante das mediunidades, eu olhava para um ambiente assim, meu Deus, o que é encarnado, o que é desencarnado, que eu não sei, meu Deus do céu. Desse dia aqui, foi até bacana que ele arrancou até risos e aplausos da plateia, porque ele falou assim, eu confesso que eu vivenciava mas tão profundamente, que muitos personagens pelos quais ele tinha simpatia durante, principalmente Paulo Estevam, né, de sofrimento. Abigail, eu quase tinha simpatia, passava a sofrer contra a sua vontade. Pois ele é. não, ele ficava torcendo assim, não vai, Gesiel, consegue. Aí, tipo assim, começava a sofrer porque a história, né, a realidade, aí ele ficava, não. Esse carisma dele, essa conquista que ele tinha com o público, e a certeza a confiança que ele adquiriu exatamente nessa situação foi porque as respostas dele eram concisas, rápidas, não era aquela coisa de... E ele não sabia quais seriam as perguntas. E objetivas. Objetivas, né? A rapidez que dava as respostas. E as respostas de temas completamente variados, porque a época estava começando, ele respondeu sobre bebês de proveta, né? Fertilização in vitro, deu opinião sobre aborto, sobre a cremação, que foi o que é dito até hoje, igual ele falou, sobre preparativos para a morte. O médium disse que a cremação era um ato legítimo, né, aos olhos do mundo espiritual, desde que fosse respeitado, isso tem na internet, um período de pelo menos 72 horas, tempo necessário para que o espírito completasse o desligamento do corpo físico. Verdade. Ainda mais se for um espírito arraigado à matéria, ele iria sofrer muito se fosse queimado, porque ele ainda não desvinculou e aí ele ainda sente as impressões do corpo. Então, por mais que o corpo esteja morto, o desligamento não foi completamente feito. Então, seria um processo bem doloroso para o espírito. Esse programa, ele costumava, o Pinga Fogo, durar 1h30. 1h30. Passada a primeira hora de entrevista, o diretor, né, estava assistindo, não estava lá presente assistindo. O que ele fez? Quando ele olhou os relatórios de audiência, impressionado com os números, o Edmundo Monteiro telefonou para pedir que Chico fosse mantido no ar por mais 1 hora. Por quê? 23 horas. 11 horas da noite. 11 horas da noite? Era 11h30? 11h30. Aí a madrugada de quarta já emendou e já... Nossa, né? Tipo, era pra acabar 1h da manhã o programa. Foi acabar o quê? 2? Porque olha só, olha a parte que ele fala assim, a madrugada da quarta-feira na capital paulista estava mais silenciosa que o habitual. Menos gente nas ruas, menos carro. Em muitos bares e restaurantes, um único barulho ouvido vindo de televisores sintonizados na TV Tupi. Todo mundo curioso. E aí vem a segunda parte, porque assim, qual que foi a pergunta? Havia o fundador da igreja, o Brasil para Cristo, destacado líder pentecostal da época, fez uma pergunta para o Chico, isso é interessantíssimo. Ele fez uma pergunta sobre, o pastor pediu para o médium mineiro uma explicação aceitável sobre a procedência dos espíritos de Caim e Abel na Bíblia, né? Já que a Bíblia afirma que Deus criou apenas Adão e Eva. O pastor chegou para ele e indagou. A Bíblia afirma que Deus criou apenas Adão e Eva, né? Então, como que vieram à Terra esses dois irmãos? Não se preocupe, porque eles estavam fazendo, ele estava tentando fazer com o Chico uma pegadinha teológica, né? Porque ele queria uma resposta sólida para a questão. Foi feita para questionar a doutrina da reencarnação, porque o Chico estava afirmando que tem reencarnação. Então ele perguntou, se foi feito só Adão e Eva, Caim e Abel, quem que ia reencarnar na pé de Adão, de Caim e Abel? De onde que eles vieram? Quem seriam eles? Que espíritos reencarnantes seriam esses? O Chico é tão astuto, tão inspirado pelo plano superior, ele sabia tanto o que estava falando, que simplesmente ele agradeceu. Primeiro ele agradeceu a pergunta do pastor, depois ele disse que admirava demais o trabalho do pastor. E começou também a tecer uma resposta, né? Citou a própria Bíblia, o Gênesis, onde é dito isso, e falou com ele, olha, lá no Gênesis é dito que após matar Abel, Caim afastou-se dos pais e depois criou uma família, encontrou uma esposa e formou uma família, constituiu família. E essa esposa? De onde veio? De onde veio? Quem é? Sutilmente, delicadamente, docilmente, ele falou com o pastor, nós precisamos estudar a Bíblia, mas o Gênesis para poder descobrirmos. Que tal estudarmos juntos?
Ele respondeu uma pergunta com outra interrogação. Né? Olha só. Ele é... Essa interrogação que ele propõe mostra que o intuito da pergunta feita a ele era para tentar desbancar ou pôr em xeque alguma crença. Porém, se aquela crença estiver completamente certa, de onde haveria surgido a mulher? Porque com isso ele A fechou. segunda, né, no caso. Ele fechou e falou o seguinte: o Testamento, o Antigo Testamento, não pode ser entendido de maneira literal desse jeito. A gente tem que estudar para saber, para decifrar o que é, né? Não dá. E nessa hora os telefones da TV Tupi não pararam de tocar durante o programa. O movimento foi tão grande, mas tão grande que na época, né, 71, o movimento de ligação foi tão grande a ponto de prejudicar os serviços da empresa, né, de telefonia. Por causa de linhas cruzadas, moradores das redondezas também receberam em suas residências telefonemas de telespectadores que desejavam fazer perguntas ou queriam saber os horários das reprises. O apresentador do Pinga Fogo pediu desculpas por não conseguir fazer ao vivo centenas de perguntas encomendadas pelo público. E aí vai, né? Aí vai. A audiência continuava alta, muito alta. O próprio mediador falou no Ibope 100%. 100%. É muita coisa, né? Nossa. Um avanço da madrugada. Atendendo a pedido de telespectador, Chico contou a história vivida por ele em 1959, que é conhecida muito pela gente, quando ele pegou o voo de Uberaba para Belo Horizonte e morreu de medo na hora que o avião começou a ter uma turbulência e ficou com medo e viram o pessoal gritando, achando que ia morrer, e ele gritando também, rezando e rezando, me acuda, me acuda, me acuda. Valeu-me Deus! Valeu-me Nossa Senhora, meu irmão, deu um chega pra você tá querendo com medo de morrer? Você sabe que não morre. E aí foi, essa repercussão teve grande lá, né? Muita audiência. O Chico mesmo vira e fala assim, eu tenho medo de morrer, assim, aí o meu irmão fica tipo assim, cara, você estuda a vida após a morte, você tem noção de tudo, por que você tá com medo? Com medo, quer dizer, a demonstração de fé que você tem nessa hora, nesse momento que a gente tá passando por esses provação do coronavírus. Outra coisa eu notava também que ele falou em 1971 sobre a homossexualidade, que era um tema, né, bem restrito aos olhos da doutrina espírita, né? Não, era um restrito. Não, eu digo assim, ele falou sobre a homossexualidade aos olhos da doutrina espírita, né? A bissexualidade, a sexualidade, tal. Diz que são condições humanas, são condições da alma humana que não devem ser tratadas com espanto, etc, etc. Foi triunfante o encerramento do programa, porque aí, né, todo mundo queria pegar nele, depois quando saiu, todo mundo queria pegar aquela coisa toda. O convidado, eles pediram, psicografa alguma coisa aí, ao vivo. Se rolar, vou tentar, né? se der. Bora. Ele pediu um pouquinho de música, começou a concentrar. Todo mundo ficou em silêncio. Ele psicografou, sim, né? Uma psicografia de Ciro Costa, foi um poeta paulista chamado Ciro Costa, morto em 1937. Leu o poema nomeado Segundo Milênio e foi muito aplaudido. Ele agradeceu muito e pediu a permissão para que se fosse realizado. Não, rezarem um Pai Nosso, todo mundo. O Pai Nosso, olha pra você ver. Eram quase 3 horas, você falou assim, de madrugada, quase 3 horas da madrugada. Estendeu mais um pouquinho, então. Quando o Pinga Fogo chegou ao fim. Note que o programa tinha começado às 23h30. Era a primeira vez que um entrevistado ficava tanto tempo ao vivo no ar na história da TV brasileira. Viu? Diante desse sucesso, é lógico que eles pediram a segunda rodada, né? Que foi feito posteriormente na edição de Natal do Pinga Fogo em 20 de dezembro de 1971. Mais uma vez o auditório ficou. Dessa vez ele começou a usar peruca. Aí a gente, depois até quando ele estava perto de desencarnar, ele usou essa peruca. E o pessoal até falava, porque ele ficou tão magrinho, ele ficou tão, aquele trenzinho, até os paletós dele pareciam que eram de outra pessoa, porque ele murchou, ele ficou tão magrinho, mirradinho, aquela roupa grande, mas a peruca estava sempre lá. Mas ele usou até quase 80 anos a peruca, quando ele abandonou a peruca e decidiu utilizar as boinas, as famosas boinas dele. Ele ficava ele era muito apegado a isso. Ele é vaidoso, né, gente? Vaidade em excesso é problema, mas moderadamente... Exatamente. Temos que ter. O Dival tem uma fala muito propícia e muito bacana, coerente, que ele fala assim, que ele costuma dividir o movimento espírita brasileiro entre o antes e o depois do Pinga Fogo, porque é essa aí que foi a divulgação verdadeira, né? Que alcançou a abrangência foi muito grande, né? Saiu de Uberaba, saiu dali e foi pro mundo inteiro, para o país inteiro, todo mundo, né?
O interessante também do Pinga Fogo é porque a questão da audiência, o espiritismo não era uma coisa muito divulgada ou conhecida. Era muito a visão espírita, assim, até mesmo na metade do século passado, era uma coisa bem supersticiosa. As pessoas não queriam pesquisar, tinham curiosidade, não pesquisavam e acabava ouvindo por bocas e construindo uma ideia única. Porém, todo mundo curioso para saber o que teve ali uma oportunidade de entender diretamente, sem ser julgado pela outra sociedade. Porque era uma época em que existiam muitos tabus, muitas situações em que diversos assuntos eram considerados proibidos. Tipo, se você falasse um assunto, falasse assim, o que é o espiritismo? Aí alguém ia virar e falar assim, você é espírita? Você tá seguindo isso? Não sei, e a pessoa nem sabe. Você era julgado. E muitas coisas iam acabar desandando na vida. E a gente é rica, é um arsenal de luz, de amor, de tudo. Fica até, igual a Ana Carla falou assim, nossa mãe, mas a gente vai falar, o que a gente vai falar? Tem tanta coisa que vai passar o tempo. Olha pra você ver, faltam 10 minutos, faltam 10 minutos. Nossa. Só. Nós não chegamos nem no André Luiz. Por quê? O André Luiz, peraí, mas o André Luiz André Luiz é o companheiro, né? Que é o fofoqueiro, como é que chama o fofoqueiro do plano espiritual? Não, esse é o Divaldo. O Divaldo? O Divaldo é o nosso fofoqueiro ou jornalista do plano espiritual, com todo respeito. É que ele é a antena mais potente, por enquanto, do plano espiritual a receber e divulgar os acontecimentos de lá. Aí a gente vai lembrar do irmão Jacó também no Voltei, que quis escrever rapidinho, né? E aí o Emmanuel falou o quê? Emmanuel chegou no Curau e falou assim, não é assim não. E Jacó desencarnou e tá assim. Ele antes de encarnar, antes de encarnar ele virou assim pra todo mundo, eu vou desencarnar, daqui a pouco eu vou voltar e escrever pra vocês pra falar que eu tô aqui. Não com uma intenção de vaidade própria, mas como comprovar realmente que a existência após a morte existe. Só que ele chegou no plano espiritual, chegou na tarefa, acompanhou, quando chegou perto do momento que tinha o médium ali, no caso era o Chico na mesa ali pra psicografar, ele tá assim, nossa, é agora que eu vou mandar a mensagem. Aí a espiritualidade, aí chega um coordenador da reunião, um espírito muito evoluído, e o espírito com todo o amor no coração vira e fala, Jacó, não pode ser assim, tipo, as coisas não é desse jeito. Aí ele começa a entender os mecanismos da mediunidade, que depende muito do médium, que a gente joga muito a nossa tarefa no lixo, então é complicado assim. Nós fazemos o nosso papel para que o intercâmbio seja mais fácil. Aí ele vira e fala, mas e o André? Ele pensa. André Luiz fez, escreveu tanto de livro. André Luiz desencarnou, foi lá, escreveu, e aí ele não pode fazer isso. Aí o cara captou assim na hora e falou assim, não é bem assim não. Ele passou cerca de 6 a 8 anos terrestres no umbral. Ele ainda teve o tempo de recuperação própria no nosso lar, que é contado nos livros. E ainda teve que desenvolver mais de 700 dias acompanhando o Chico. A sintonia, criar sintonia. Para depois psicografar. 2 anos. 2 anos e pouco. Anos. E aí que ele foi entender assim, mais ou menos, que não, tem que esperar. Então, o André Luiz chegou sutilmente com o Chico. Ele chegou sutilmente, ele era muito discreto. Só ficava observando o Chico. E Chico percebendo a presença de André Luiz. Veja bem, eles ficaram quase 2 anos praticamente, juntos, para que o André Luiz entrasse nessa sintonia com ele, para que eles pudessem trabalhar em conjunto, fazer essa parceria. E nisso o André Luiz já tinha vivido o tempo do umbral e já tinha sido resgatado. E já tinha feito a história do nosso lar inteiro, assim. Já tinha vivenciado aquilo. Então, o que acontece? O André Luiz, ele chegou, era discreto, ficava observando e tal. Depois ele começou a ficar mais íntimo do Chico, começou a contar histórias. E aí o Chico ousou perguntar a ele qual que era o nome dele. Porque estava vendo aquele espírito, tá sempre acompanhando ele, de noite ali. Depois que ele começou a ficar, né, mas... Ele perguntou pra ele qual que era o nome dele. No momento, o médico perguntou para ele e esse espírito ele apenas preferiu, né, revelar que havia vivido com um renomado médico no Rio de Janeiro, nessa encarnação anterior dele. O Chico fazia questão de usar o nome que a gente, né, encarnar, tem mania de querer saber nome, parece que fica mais fácil, a gente não tem como associar, né, nossa, né? O Chico, mas eu preciso do nome, eu fico te vendo, como é que eu faço?
Ele olhou, tava o irmão do Chico deitado no lado, no leito, e falou, como é que é o nome dele? André Luiz. Então, pronto, resolvido. Agora, a partir de agora eu sou André Luiz. Pode me chamar de André Luiz. Fica uma incógnita aí, porque anteriormente, no começo quando o Chico começou, teve a polêmica do Humberto de Campos, que a Ana Clara falou. Que virou irmão X posteriormente. Virou irmão X posteriormente, porque quando ele assinou como Humberto de Campos, a família encarnada já entrou com processo, etc, etc, etc. Talvez para evitar que isso viesse a acontecer novamente, o Chico talvez tenha sido, sim, posto a par da verdadeira identidade desse médico, esse grande amigo, esse companheiro, mas ele preferiu por si só se calar, né, para que não pudesse acontecer, já que era uma coisa muito atual e a família estava encarnada ainda. Né? E era um consentimento não só do Chico, mas da espiritualidade do próprio André, né? Porque senão ele já ia se apresentar com o nome verdadeiro. Esse era um motivo jurídico para ele, né? Para disfarçar essa identidade desse suposto espírito. Aí de mansinho André Luiz tomou conta. Chegou, ficou amigo e tal. Ele assistiu pertinho do Chico o desenrolar da obra de Emmanuel com o Chico, Paulo Estevão. Tudo. Nossa. Tudo. Era tipo um personal trainer, tem, né? É um apoiador ali. Era um guia espiritual, mas não sendo guia, que só tava ali o tempo todo do seu lado. Aí Chico Xavier conversou e falou, não, peraí, esse cara não tá aqui à toa. Deve ter alguma missão especial. Tem alguma coisa pra ele estar aqui. O Emmanuel foi e confirmou pra ele, né? Ele chegou e falou, olha, André Luiz era discreto, mas havia sido escolhido para uma missão nada tímida. Pelo contrário, sua aproximação para Chico tinha um objetivo grandioso, revelar a vida após a morte. A amizade entre médium e espírito teria sido costurada ao longo de 2 anos. É isso mesmo, 2 anos, 700 e pouco, 365, 365, né? O Chico Xavier enviou uma carta endereçada a Antônio Vantuil de Freitas, que era ex-presidente da Federação Espírita, em 1956. Aí ele falou, Emmanuel, ele contando, que aí ele revelou o que era, né, qual que era o objetivo de André Luiz. Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivo de despertamento. Falou-me que projetavam trazermos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos esperam no outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavaleiro espiritual. Olha que delicadeza. Cavaleiro espiritual, que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. E aí a gente vai ver no final do livro Nosso Lar e do filme Nosso Lar, quando o Emmanuel abraça carinhosamente o André Luiz, a gente já tem uma pessoa preparada lá na terra para poder colocar os livros seus, né? Em março de 1943, né, ele lançou As Impressões da Vida Leitura. Ele fazia psicografia, poema, poesia, aquela coisa e tal. 2 dias depois que o Emmanuel falou com ele, que aí ele ia começar agora de novo com o André Luiz e parceria, ele começou a colocar no papel um relato diferente do habitual, né? Acostumado a relatar romances épicos e a escrever poesia, Chico passou a descrever um cenário. Que cenário era esse? Ele começou a descrever um cenário sombrio primeiro. Quem sabe quem é? Onde é? Era a história da morte de André Luiz. Na sua última encarnação, o espírito treinado por Emmanuel havia sido um médico ateu do Rio de Janeiro, casado, pai de 3 filhos, teve câncer no intestino, foi internado, operado 2 vezes e acabou morrendo no hospital. Isso o livro e o filme nos deixa explícito, né? Depois de se desprender do corpo, despertou numa paisagem horrível. Era um lugar úmido, escuro, fétido, no qual teve de caminhar por muito tempo. André Luiz sentia fome, chorava, sofria com as mesmas necessidades físicas do passado. Agora, embora ele vivesse outra dimensão, né? Na sua interminável caminhada rumo ao desconhecido, comia folhas verdes e bebia uma água, imaginem, turva que surgia no seu caminho. No percurso, teve de se proteger das manadas de seres animalescos e insaciáveis que passavam em bando pela estrada. Maltrapilhos cruzavam seu caminho como zumbis. Então, estava passando uma temporada lá no umbral, né? Para depois, sim, uma espécie de purgatório, né? Que a gente sabe o que significa.
para depois sim ele vir colocar essa obra maravilhosa que nós temos em mão e é disponível, graças a Deus, né? Até fácil pela internet, as bibliotecas, todas. Graças a Deus. Segundo, desse pedacinho de história do Chico, né? Do homem Chico, do espírito Chico, a gente tem noção da grandeza desse espírito, e mesmo tendo noção da grandeza e sabendo que ele passou por provas, Viveu entre nós. viveu entre a gente e teve que superar muitas coisas e aprender acima de tudo, né? Porque ninguém já sabe tudo. Foi uma vida de construção, foi o que eu estava falando hoje com você. Foi uma vida de construção, porque ele tinha o livre-arbítrio de desistir. Ele sofreu. Todos nós temos, né? E aí, ele, acima de tudo, ele mostra como um exemplo, principalmente o exemplo a nós espíritas, como médium que foi, como responsável que ele foi, que muitas vezes a gente desdenha, né? Na verdade, não leva a sério essa dádiva que Deus nos deu. E que a gente lembre no nosso coração, né? Nessa noite inteira, que Chico fez mantendo a nossa vibração. Ele é aqui, né? Luz na vida da gente, né? Agora, pra fechar, porque já deu 9, só pra poder fazer uma fechada, né? Tem que fechar chaves. No final da tarde, no dia 5 de julho, que eu também não sabia disso, em 1986, as linhas de telefone do Departamento de Jornalismo da TV Globo começaram a tocar. Alerta falso. Eram fãs de Chico Xavier em busca de informação sobre o estado de saúde do médico de 76 anos. Um boato circulava pelo Brasil sobre a morte do espírito mais famoso do Brasil. Mas ele não tinha desencarnado, estava em casa. Só desencarnou muito. Estava em casa descansando, mas aí o rumor ganhou e tal, né? Tem que salientar que era na época, os meios de comunicação não são tão rápidos quanto atualmente. Exatamente, e ele ficou muito frágil, ele era muito magrinho, aí aquilo ali deve ter sido detonou, né? Tá. Mas ele chegou a repentinamente enfraquecer, assim, fisicamente, tanto devido à dedicação extrema, né? Inclusive no começo, né? Principalmente na época ali dos 18 anos até o início ali dos 70, ele dedicava com a alma. Ele tinha angina, já no finalzinho. Sim. Cortou muitas viagens de apresentação, essas coisas todas, né? Teve 2 pneumonias, enfisema pulmonar, câncer de próstata. Passou a circular menos em público, reduziu o tempo de participação nas sessões no centro espírita, né? Continuava a escrever. E aí, ele nessa época, ele diminuiu muito o atendimento dele ao público. Sim. E recebeu esporadicamente algumas pessoas. E dentre essas pessoas, ele chegou a umas que são citadas, a esposa a viúva de Tancredo Neves. Logo após o desencarne de Tancredo Neves, ela foi em busca de desconsolo em 1985. Ele nunca chegou a assumir, vitimado por um tumor que a gente sabe. Até 3 meses após a fatalidade ela foi, mas eu não recebeu nenhuma mensagem. Outra coisa que me lembra, que eu estava até falando com as meninas, que isso aí é uma das coisas que eu lembro, né? Em fevereiro de 93, ele recebeu a visita da escritora Glória Pérez, mãe da atriz Daniela Pérez, que teve aquele crime, né, assassinada pelo colega Guilherme de Pádua. O crime foi presença constante da imprensa da época. Isso aí eu já me lembro bastante. E aí o pessoal começou assim, não, por que ela atende os famosos e não atende os anônimos? O grupo é muito mais... A afirmativa dele foi que a melhor coisa que nós podemos fazer pela doutrina maior, ele poderia estar fazendo essa divulgação para poder pegar até no bolso, como se fosse um mestre mesmo. A idade estava muito... bilhetinho pedindo, né? Chico publicou 20 livros naquele ano, de 77, porque antes ele publicava mais cedo, ele publicava 2 livros por ano. Depois, nesse descanso dele, ele passou para 8. Isso. Depois ele chegou até a fazer 14 por ano. E esse ano excepcional de 20 livros. De 20, a gente imagina que sejam esses livros que é ali em cima. Só Chico, e aqui mas esses livros menores que são pérolas maravilhosas, né? E aí, o que acontece? Uma nova pneumonia depois atingiu o médico, 4 anos mais tarde,
saúde ficou muito mais debilitada ainda. A partir de 95, a vida pública de Chico foi reduzida ainda mais. A 85, ele sofreu um enfisema pulmonar. E aí ele passou a se deslocar com auxílio na cadeira de roda. E as crises de angina continuavam. Próximo do fim da vida, o médico se tornou um para-raios de condecorações que a gente lembra exatamente quantos prêmios que ele ganhou, né? Ele recebeu pelo menos 62 títulos de cidadania dos municípios. Em 96, ele tornaria-se um prêmio, né? Ele mesmo se tornaria um prêmio, foi o Estado de Minas Gerais, instituiu a Comenda da Paz, Chico Xavier, sancionada pelo governo e ex-presidente Itamar Franco. Aos 90 anos, o médico foi eleito o mineiro do século XX, em enquete da Globo Minas. Não era um prêmio tão simples nem para uma figura do calibre de Chico. Ele concorria com Santos Dumont, que era de Palmira, né? O Pelé de Três Corações. Não mereço isso, não. Foi isso que ele falou quando ele estava recebendo. Quase inaudível a voz, porque é muito fraquinho, né? Quando ele foi receber em 2009. Foi uma das últimas vezes que Chico falou para a TV. O Brasil acordou cedo naquele domingo de 30 de junho de 2002. Às 8 horas da manhã, a seleção brasileira pisava no gramado do estádio de Yokohama, no Japão, para jogar contra a Alemanha, a final da Copa do Mundo de Futebol. Antes do almoço, o país já estava em festa. Chico não viu o jogo, mas comemorou o resultado. Ele vinha intrigando muitos amigos porque estava agradecendo demais. Tudo. Ele dava um copo com água, recebia um copo com água e agradecia. Tudo. Ele agradecia. Então já estava começando a receber um copo com água de dias. Jesus vai te abençoar, meu irmão. Muito obrigado. As idas e vindas aos hospitais tinham afastado Chico da Casa da Prece por quase 2 anos. E ele quis, poucas semanas antes, ele havia voltado às reuniões de sábado e distribuiu obrigados para todo mundo. No sábado foi ao culto das 14 horas e perguntou à cozinheira da casa, Josiane, se ela sabia quantos livros ele havia escrito. Chico vasculhou a biblioteca, releu alguns e disse para Josiane: trabalhei muito, é muito bonito o que eu fiz. No início da noite daquele domingo, o médico de 92 anos jantou mingau de maisena. Lembrei de mãe adorava. Acompanhado de guaraná, tomou um café bem quente e se deitou na cama. A vizinha Cátia Maria, que vinha cuidando do Chico, viu que o amigo estava transpirando no rosto. O médico pediu um copo d'água, com água, e Cátia chamou o médico. Chico fechou os olhos e não abriu mais. Às 20 horas de um domingo de festa, o menino de Pedro Leopoldo, que ouvia vozes, foi vítima de uma parada cardíaca. Em meio à ressaca, as reprises do final da Copa, a farraiada toda, né, a cidade decretou feriado por inteiro. Chico havia registrado em cartório antes os desejos para o próprio funeral. Não queria pompa, não queria festa, não queria foguete, não queria nada. No entanto, ele pediu para ser velado na Casa da Prece e enterrar em Uberaba. Mas na segunda-feira, milhares de seguidores fizeram uma fila de 4 quilômetros para dar adeus a ídolo no centro espírita. Depois de quase 2 dias, mesmo ele tendo pedido que não fosse aquela coisa, do adeus de mais de 200 mil pessoas, o caixão foi colocado em cima de um caminhão dos bombeiros, seguido por mais de 30 mil pessoas ao longo de 5 quilômetros. Um trajeto percorrido em 1h30 pelo cortejo. As autoridades ignoraram os desejos humildes que ele tinha feito e até registrado em cartório, né, do médico para a própria despedida. Aí colocaram um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, jogando pétalas de rosa sobre a multidão, e o esquife foi recebido com uma salva de 21 tiros. O caixão chegou ao cemitério São João Batista, coberto com as bandeiras de Minas Gerais e do Brasil. Então, eis aí a história desse mentor querido, dessa coisa maravilhosa, né? Um pedacinho de história. Chico conseguiu fazer do Brasil a maior nação espírita do mundo. Em 2006, a revista Época decidiu escolher, eu te falei que tinha a brechinha, o maior brasileiro da história. A publicação formou uma comissão com 33 personalidades da história. E que ia do ex-presidente Fernando Henrique ao ator Paulo Atran, para escolher o agraciado. Deu empate entre o escritor Machado de Assis e o político e diplomata Rui Barbosa. A redação se viu obrigada a votar também e o escolhido foi Barbosa. Ok. Mas em paralelo, a época criou uma enquete online para dar voz aos leitores na questão. A revista colocou no site uma lista de 50 nomes pré-selecionados para que fossem votados online. O médium não estava entre as sugestões oferecidas pela redação, mas a votação previa um espaço em branco
para que o leitor elegesse outras pessoas que eles quisessem eleger. Com essa brecha, o azarão, o lindão, maravilhosão, o Chico assumiu a ponta da eleição e terminou em primeiro lugar com 36% dos votos, o dobro do segundo colocado, Ayrton Senna. Chico também venceu o concurso Maior Brasileiro de Todos os Tempos, promovido pelo SBT, ao longo de 12 programas em 2012. Ele deixou para trás Irmã Dulce, Princesa Isabel, Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek. Chico, no programa final, foi representado pelo amigo Saulo Gomes, o jornalista que ele convenceu a dar a primeira entrevista para o Pinga Fogo. Né? Chico não deixou herdeiros diretos. Na Casa da Prece em Uberaba ele era o único médium, mas a semente estava plantada, né, gente? 100 casas espíritas quando do desencarne dele. Hoje nós temos Divaldo Franco, né? Mas que fez um trabalho tão bom. Que para fazer a tarefa de Jesus não necessariamente precisa ter a mediunidade. Com certeza. Outra coisa assim, só um minutinho, que aí você fecha, meu amor, pra gente. Chico, antes de morrer, a gente aguarda a notícia dele até hoje, né? Todos nós. Antes de morrer, Chico afirmou que não se manifestaria logo do plano espiritual, mas deixou uma senha. Isso todo mundo sabe, quem acompanha a história dele sabe. Ele deixou uma senha, um código, né? Um código mais ou menos secreto. Por quê? Para confirmar a autenticidade da mensagem sua, quando enfim ele resolvesse se comunicar. Ele queria evitar que charlatões anunciassem a chegada de uma mensagem exclusiva, o que lançaria qualquer médium ou estrelato. A chave para o contato com Chico no além foi entregue 8 anos antes do desencarne dele para 3 pessoas. O filho dele, Eurípides e Gino, o filho dele, Eurípides e Gino, dos Reis, o médico que também chama Eurípides, Talan Vieira, e para a vizinha Cátia Maria, que foi essa que teve com ele por último. Cada um recebeu uma palavra diferente, um segredo individual, que não deve ser compartilhado nem entre os integrantes desse trio, nenhum, um com o outro. A verdadeira carta enviada por Chico teria necessariamente essas 3 palavras mágicas. Os fiéis seguem aguardando. É muito bacana, nosso mentor querido. Verdade. Essa pra gente, amor. Bom, novamente aqui, a gente... Você quer fazer algum comentário que eu te cortei? Ai, já foi. Mas acontece. Vamos ter aí mais 3 sexta-feiras para poder falar sobre Chico e sobre sua obra e derivados ligados a Chico. E gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aí nos assistindo. Valeu, gente. Deus nos abençoe. Bora. Que nessa noite nossa mente possa estar mais calma, mais iluminada após essas palavras. E que com o coração aberto a gente possa observar o exemplo que nos são dados. Não só pelo Chico, mas quem está ao nosso lado no dia a dia. Que a gente possa aprender a seguir em frente e saber que diante de toda situação, Jesus não nos desampara. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade da gente ter o conhecimento, de ter o discernimento de escolher as coisas. Que com a consciência a gente possa reconhecer os nossos erros e fazer diferente cada vez mais. Espiritualidade amiga, gostaria de agradecer esse mês em específico por ter nos dado um anjo na terra, um exemplo, um irmão, um afago, uma carta, muitas cartas. Que toda essa luz produzida em vida por essa entidade possa repercutir no futuro do espiritismo brasileiro. Que com o coração limpo possamos fazer a nossa tarefa, lembrando que sem disciplina, não conseguiremos alcançar a reforma íntima. E sem a fé em Deus, né? E Pai, gostaria de agradecer por tudo na nossa vida. Pelos obstáculos, pelos sorrisos e pelas lágrimas. Que o nosso coração esteja ligado a Ti, Senhor, nosso Pai. E que toda essa luz produzida aqui hoje possa ser levada a todos que estão nos nossos lares, encarnados e desencarnados.
que possa contagiar cada coração em prece e aqueles que necessitam de seu amor, Pai. Obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Bora lá. Tchau.